Esse nosso meeting agora vai ser sobre o mercado de ações, tudo sobre ações. Vamos lá. Existem dois tipos de ações, tá? São as ações ordinárias e preferenciais. A ação ordinária é a ação mais, digamos, é a que mais tem no mercado. Te dá, digamos, preferência não, te dá uma opção de poder votar na empresa, de participar do conselho votante, se você tiver uma participação de ação alta durante a empresa. Então, ela te dá essa chance de você participar ativamente dentro da empresa, certo? Então, essa é a grande vantagem da ação ordinária. Se você, obviamente, tiver uma grande porcentagem de ações dessa determinada empresa, você vai ter uma participação maior. A ação preferencial é uma ação emitida justamente para as pessoas que querem mais focada em investimento de dividendos, né? Investe em ações focando nos dividendos, que é a repartição do lucro da empresa com os acionistas. Então, essa ação ela tem a preferência de receber os dividendos primeiro do que a ordinária. Caso aconteça, por exemplo, da empresa ter que escolher entre dividir os dividendos é algo meio redundante, mas dividir os lucros só pode escolher entre ações ordinárias ou preferenciais, ele vai escolher sempre a preferencial primeiro, certo? Então essa a grande vantagem de uma ação preferencial é você ter essa preferência de receber os dividendos ou os proventos que vêm da empresa. No Brasil, cada uma tem um código diferente. Uma é a ordinária com o número 3, a preferencial com o número 4. Aqui na Europa você não, e no mundo, nos Estados Unidos também, você não tem essa diferença de número, não tem essa diferenciação, mas no Brasil tem. Algumas classificações da empresa, certo? E essa classificação justamente classifica também as ações, porque as ações são empresas. O slide está meio errado ali, deve ser por causa do Google apresentação. Existem 4 principais classificações de empresas. A primeira é uma Big Cap, que traduzindo em português é uma grande companhia, né, que tem um grande capital. São as empresas que têm mais vale no mercado, que têm maior valor de mercado. Geralmente são empresas que já são grandes no seu setor, elas já são bem consolidadas. Uma das características são que elas têm lucros contínuos, que é uma coisa muito boa, certo? Então, ela sempre está tendo lucro, lógico, logo ela vai ter uma constância também nos dividendos, né? Na repartição dos seus lucros, se ela tem sempre lucros. Então, é uma coisa boa para quem investe focando nisso também. E é bom você investir em empresas que dão lucro. O segundo tipo de empresa são empresas mid-caps. São empresas que já são grandes, né? Mas elas não são digamos, as donas do mercado dela. Elas não são as maiores. Elas são empresas grandes já que têm bons resultados, mas que elas estão buscando ainda crescer dentro desse mercado que ela está, dentro desse nicho. Mas ela já tem bom resultado, já está num tamanho grande como empresa, não é mais aquela empresa inicial, ela já está num tamanho que já está chegando ao mercado, já está atingindo mais pessoas. E existe as small caps. As small caps são empresas que são pequenas, que, geralmente elas estão com preço muito baixo, né, em torno de, digamos assim, 2 euros aqui na Europa, por aí. Empresas abaixo disso, nesse valor, são, na verdade, em Portugal, né? Porque no mundo em geral, se você for na Alemanha, o valor é mais alto e tudo mais. Só que em Portugal que os ativos são mais baratos. Mas small caps são empresas, digamos, pequenas, certo? Empresas que têm um pequeno valor de mercado, né? E geralmente elas não têm lucro na sua operação, ou se tem é muito pequeno e ela não reparte os dividendos, não reparte provento. Então não é uma empresa que paga provento. Porque o foco dela, o maior investimento que ela está fazendo é reinvestir na empresa para ela crescer, né? Para chegar, por exemplo, ao nível mid-cap, depois subir cada vez mais. São esses 3 grandes tipos. E daí existem outras 2 classificações, né? Que são mais ou menos o que eu já expliquei, que são as blue chips e as turnaround. A blue chip são empresas já líderes do seu mercado, e quando uma empresa é uma big cap, geralmente ela é uma blue chip.
mas são líderes do mercado delas, também têm lucros gigantescos e são big caps. Então, uma é a mesma coisa que a outra, né? Um big cap, uma blue chip, realmente são as mesmas coisas, mas tem essa diferença de classificação, é, porque nem todas, por exemplo, nem todas as big caps são blue chips. Elas não são as líderes e as principais no mercado delas. Elas são grandes companhias, mas não são a líder, certo? E a turnaround, geralmente a turnaround, ela é uma small cap, ou ela não é. Tipo, ela pode ser uma grande companhia, só que está endividada, está falida, né? Pode ser uma empresa que tem um grande número de clientes, continua tendo uma operação muito grande, mas ela não dá mais lucro, está falida, está em recuperação fiscal, né? Está tentando se recuperar e tentar dar a volta por cima, que seria a tradução, né, de turnaround. Mas que tem algum problema interno na empresa, seja dívida, seja algum tipo digamos assim, alguma coisa aconteceu, como algum esquema de corrupção dentro da empresa, algum fato aconteceu lá e que essa empresa está se recuperando porque ela perdeu um grande valor de mercado. Essas são as classificações. E agora vamos ver a diferença de investir numa e investir na outra. Geralmente, a gente teve esse debate no último meeting sobre investir em empresas já grandes. Será que é um investimento já considerado muito seguro? Porque, por exemplo, você investir numa empresa como a Apple, a Microsoft, empresas que já são gigantes no mercado delas, são blue chips, e que é muito difícil, por exemplo, ela falir, ela perder mercado, porque ela já é tão grande e já tem uma consciência e uma política dentro da empresa de crescimento e que consegue perceber, por exemplo, outras empresas menores crescendo, ela vai lá e compra, né, que é uma coisa que não é tão legal, mas é que acontece. Então, ela sempre está se mantendo líder de uma forma ou outra, ou inovando, ou comprando empresas que inovam. Então, é quase um investimento já garantido, né? De que você não vai perder tanto dinheiro. Mas é um investimento que, às vezes, se torna arriscado na questão até do preço que você compra, porque essas empresas sempre estão valorizadas. E são poucos momentos, raros momentos que elas desvalorizam, certo? Se você, por exemplo, pegar um gráfico e olhar o gráfico dessas empresas que eu citei para você, você vai ver só crescimento, né? E agora com o coronavírus que caiu a empresa. Mas são só quando acontecem esses grandes fatos que a empresa realmente cai. Não é por causa que ela não teve um lucro grande. É muito difícil isso acontecer. Então, geralmente são empresas que, quando você investe em uma blue chip, você está tendo um investimento mais seguro. Você está investindo em empresas que estão tendo lucro. E logo, são empresas que normalmente elas conseguem se recuperar de crises como essa agora. Investir numa turnaround é você assumir um risco gigantesco, mas que pode ser olhado, né, você pode ver isso como uma coisa boa. Por quê? As turnarounds, geralmente, elas estão com um valor muito baixo, né? E dependendo da empresa, se você acerta, né, é quase como uma aposta, digamos assim. Se você acerta uma empresa turnaround e que ela valoriza, você ganha muito dinheiro, porque o teto de crescimento dela é muito grande, né? As empresas geralmente estão 2 euros, imagina, de 2 euros salta para 10 euros por ação, você ganhou muito dinheiro nessa valorização, né? Dependendo do quanto de ações que você tinha. Então, conseguir investir numa turnaround ou numa small cap é focando só na valorização, certo? É só focando nesse crescimento, nesse possível crescimento. Mas o risco é muito grande, né? Porque ela não paga dividendo, geralmente ela não está com lucro, está se recuperando, como eu falei. Mas tem empresas que já conseguiram fazer isso, já conseguiram se recuperar e deram certo. Então, quer dizer que é possível acertar o que é difícil, né? Você conseguir acertar qual empresa. Mas então são esses dois paralelos, esses dois extremos que existem no mercado de ações, blue chips, turnaround, e você pode ter as duas na sua carteira. Sempre bom, né? Lembrando do risco que você está assumindo investindo numa turnaround, mas você pode simplesmente ter numa carteira esse tipo de ativo de ações. E para conseguir ter essas duas carteiras, esses dois investimentos, né, esses dois tipos de ações, o fator principal que eu digo e que pode te dar uma segurança e te dar um resultado bom são a diversificação, né? É a diversificação. Por quê? Quando você monta a sua carteira de ações, se você não diversifica, você está assumindo um risco para você muito grande.
Eu coloquei aqui o exemplo, mas não está aparecendo ação A e ação C, que elas estão negativos. Mas eu peguei, digamos assim, que você investiu em 5 ações, né? E 2 ações deram negativo, você perdeu dinheiro. Mas as outras 3 você ganhou dinheiro, né? Você valorizou as suas ações. Então quer dizer que se você não investisse, não diversificasse, e 5 ações são pouco ainda para diversificar, eu só dei um exemplo aqui. Mas se você não diversificasse em diferentes ações e investisse todo o seu, digamos assim, todo o seu pote de ouro, colocasse em uma reserva só, em um lugar só, você perderia tudo. Mas você colocou um pouquinho em cada lugar e conseguiu ganhar mais do que você tinha, certo? Então, a diversificação no mercado de ações, ela é um fator fundamental. Se você não fizer isso, você está assumindo um risco muito grande para você e para os seus investimentos. Então, é diversificar em setores que você investe, tipos de ações, como eu falei, a classificação, empresas já consolidadas, empresas que são médias, que estão crescendo ainda, empresas que você pode comprar também small caps para valorizar. Mas é importante você diversificar em cada setor que você está investindo, certo? Não, tem muito mais do que 5 ações, 10 ações, é, seria um número, digamos assim, ideal, entre 10, 15, né? Não existe um número ideal, mas já seria uma diversificação boa. Pessoal, essa foi a parte explicando sobre o mercado de ações. É basicamente isso que você tem que saber para investir, digamos assim, sobre ações, né? No caso aí depois tem a parte de análise das ações, como analisar uma ação, e isso já vai ser outro meeting que a gente vai trazer. Mas a parte de saber o que é uma ação, as diferenças de cada uma, montagem de carteira, esse foi a parte fundamental para vocês já começarem nesse mercado.